E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom, nessa sequência de aulas que vocês estão tendo aí pertinho da prova do Enem, chegou o nosso momento da gente falar em Química. Então, o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Já todas aquelas dicas que eu conversei com vocês, né? Especialmente na prova de Ciências, que é onde onde eu analiso mais, ali eu paro para ver. Jamais, em tempo algum, você vai chutar uma questão que você não leu. Primeira lei do Enem, vamos dizer assim, né? Você jamais pode fazer isso, porque muito provavelmente ali tinha uma questão que era muito tranquila e você acertaria essa questão, e essa questão vai fazer muita diferença, tá bom? Então, daquelas questões que a gente consegue fazer, vocês devem investir um tempinho de vocês, lembrando aquela média de 3 minutos por questão, não investir muito mais do que isso, porque senão vai comprometer as outras, e vamos que vamos. A prova de Química está dentro da prova de Ciências, obviamente. Na prova de Ciências a gente tem 45 questões, onde teoria seria 15 de Biologia, 15 de Física e 15 de Química. No entanto, isso nunca aconteceu em todas as edições do Enem desde 2009. Então a gente tem aproximadamente 15 questões. Normalmente Química costuma ter 16, 17 questões, né? Vem um pouquinho mais de 15, Química e Biologia. Física, às vezes, coitada, né? Falta um pouquinho ali, vem 13 questões, 12. Muitas das vezes, vem um número inferior de 15 de cada uma e vem aquelas questões assim que não é Química, nem Física, nem Biologia, né? Aquele assunto mais global que envolve o conteúdo geral, mas as questões mais difíceis, mais complicadas, com certeza elas têm endereço certo. Elas vão ser Química, Física ou Biologia mesmo. Então aquelas questões que dão mais trabalho, onde vocês têm que usar um número de habilidades, né? Você tem que possuir um número de habilidades, competência muito grande para poder resolver a questão. Eu elenquei aqui os 4 tópicos que caíram mais nos últimos 3 anos de prova, onde a gente percebe que essas últimas 3 elas foram bem consistentes. As provas conversaram muito entre elas de um ano para o outro, porque teve ano que você olha a prova de um ano e do ano seguinte você percebe que ela, eu estou falando dentro da prova de Ciências, não teve muita coerência assim no que caiu no ano, como que ela foi do outro. Então nesses últimos 3 anos, como foi uma prova mais consistente, mais regular, eu decidi elencar os assuntos que caem mais. Então quer dizer que eu vou estudar só isso daí em Química e vai cair isso? Não. Pode ser que esse ano dê uma reviravolta e o tópico que vai cair mais não esteja nem nesses 4. Então estou usando a lógica, mas com certeza esses 4 tópicos vão aparecer. Tá? Isso é certo. Não quer dizer que eles vão aparecer, vai ser a metade da prova eletroquímica, tudo mais, mas com certeza esses tópicos são certos. Por quê? A prova do Enem não costuma distribuir muito quimicamente assim, nossa, vai cair um pouquinho de química geral, um pouquinho de inorgânica, um pouquinho de físico-química. Nunca aparece desse jeito, ela sempre privilegia um assunto ou outro. E nota, de novo, eu não posso excluir nenhum conteúdo, tudo pode cair. Radioatividade não cai tem um tempo, mas já caiu, pode cair, está no programa, pode cair. Propriedades coligativas, caiu uma questãozinha ou outra, preciso estudar. Separação de mistura, eu preciso... Sempre é bom dar uma olhada, tá? Eu não posso excluir nenhum conteúdo. E para dar algumas dicas para vocês, eu separei aqui algumas questões do próprio Enem, para a gente, né, dar uma repassada um pouquinho nesses conteúdos aí. Então, eletroquímica, ela é cobrado sempre pilha ou eletrólise, ou caem os dois na mesma edição de prova. No caso da pilha, você tem que saber aquela parte conceitual, da onde vão os elétrons, do ânodo para o cátodo, aquela coisa toda, onde está ocorrendo oxidação, redução. E na eletroquímica é muito cálculo mesmo, cálculo estequiométrico, quanto de massa foi depositada, quanto de gás foi liberado e por aí vai. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão que eu trouxe, se eu não me engano, ela foi 2017. É uma questãozinha bem interessante e ela é bem tranquila, não é tão complicada como muita gente pensa. Então vamos dar uma olhada. Ele fala o seguinte: calda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de sulfato de cobre 2, ele pôs a fórmula aqui, muito gentil da parte dele, com óxido de cálcio. E sua aplicação deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Então, olha só, esse aqui é o sal principal, esse óxido de cálcio, ele é a cal, ele é a cal virgem, normalmente a cal é utilizada para elevar o pH, tornar o pH mais básico, ele até colocou aqui, só deve ser utilizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada, aí beleza. Então,
eu tenho o ferro aqui como um dos reagentes. Ele escreveu o ferro. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cal da bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores dos potenciais padrão. Então é um teste que o cara faz. Ele vai colocar sulfato de cobre com ali o óxido de cálcio no ferro. Se ficar vermelha depois de 3 minutos, essa cal da bordaleza ainda não está pronta, que é para tratar as doenças da planta ali. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução. Então vamos dar uma olhada. É muito comum em questão de eletroquímica que tragam os valores de potenciais de redução. E eles estão aqui, ó, bem bonitos, todo mundo reduzindo. Como é que eu sei? Porque está escrito. Segundo, porque os elétrons estão antes da seta, então ele está recebendo esses elétrons. São reações de redução. A equação química da reação de formação da mancha avermelhada é... Bom, beleza. Se eu quero uma reação que vá mudar esse ferro, né? É uma reação, muito provavelmente, para ele colocar isso aqui, é uma reação de óxido-redução. O cálcio, ele já avisou que é só para mexer no pH, então esse cálcio não vai entrar. Aí olha a malandragem. Pô, então essa reação aqui está fora. Essa reação está fora. Porque o cálcio, ele diz que só deve ser realizada se estiver levemente básica. Ela tem que estar bem básica ali, a solução. Então, esse cálcio é só para ajuste de pH, ele não vai participar da reação. Bom, se você tivesse com pressa aí, você já aumentou suas chances de acertar essa questão. Opa, aqui tem um cálcio também, né? Para falar a verdade agora, você tem 50% de chance de acertar a questão, já que o cálcio não vai entrar. Até porque, gente, o cálcio, ele é um metal da família 1A e 2A. Todas essas reações aí são reações de óxido-redução. O cálcio sofrer, aqui é o íon cálcio ali no óxido de cálcio, sofrer uma redução é muito difícil. Metal da 1A e da 2A para ganhar elétron é muito complicado. Só mesmo na eletrólise que isso vai rolar. Caso contrário, isso não vai acontecer. Numa pilha, um metal da família 1A e 2A reduzir é muito raro. Bom, então a gente tem o cobre e o ferro. O cobre está na forma aqui iônica, ele diz que é o cobre 2, então é esse cara aqui, ó, cobre 2+. Então, se o cobre 2+, ele está aqui, ele vai se transformar em cobre 0. Por quê? Porque o cobre que o cara está pingando na faca é esse aqui, gente, e esse aqui já é o cobre iônico. Já matei a questão? Quase matei, ó. Aqui, ó, o cobre já está aqui, ó, o cobre 2, então faz todo sentido do mundo. Esse cobre vai reagir com quem? Com o ferro da faca. O ferro, ele está no estado metálico, então ele não é um íon. Ele é esse ferro aqui, ó. Ferro bonitão, sem nenhum tipo de carga. Ele até aparece aqui, ó. Olha o ferro aqui, ó, bonitão. E ele vai se transformar no ferro 3+. Essa é a reação quando fica vermelha. O íon ferro 3, ele é castanho avermelhado. Então tá aqui, ó. Olha só que bonito. Já estou olhando aqui o ferro ionizado. O ferro que está na letra E é o ferro metálico. Então, ó, letra C, acabou. Lindo. Já matei a questão, já vou para a próxima. Rafael, estou inseguro. Será que essa reação ela é espontânea mesmo? Ela vai acontecer assim gratuitamente? Olha, o cobre, quando ele ganha um elétron, o potencial de redução dele é 0,34. Para calcular o potencial de uma pilha, é o potencial de redução do cara maior menos o potencial de redução do cara que tem o menor potencial. Aqui está dando 0,34 do cobre. O menor é o do ferro, que é o ferro, aqui, ó, o ferro metálico, menos 0,04. Somando isso daqui vai dar 0,38 positivo, que é mais um indício que a minha reação é espontânea. O ΔE deu maior que 0. Fechou, gente. Uma questãozinha de pilha, uma análise assim bem bacana, não precisava nem isso tudo. Vocês viram que no início eu já saí eliminando o cálcio, porque o cálcio ele é só para mexer no pH do meio, porque ele disse lá em cima que essa reação teria que ser básica. Metal da 1A e 2A, raríssimos são os casos que eles vão mudar o NOx, só mesmo se tivesse cálcio metálico, mas não é o caso, tá? Então quem está envolvido na reação era o cobre e o ferro.
Se a pessoa percebesse isso daí, ela já eliminaria 3 opções logo de cara. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos ver mais uma dica aqui. Uma questão de eletroquímica. Eletroquímica é um assunto muito recorrente também, né? Então, por eletroquímica ser um assunto muito recorrente, agora uma questão de eletrólise. Não só eletroquímica em vermelho, é eletrólise. Vamos dizer que é a segunda parte da eletroquímica. Essa aqui é a clássica, né? Um cálculo de massa, e todas elas têm mais ou menos a mesma cara. Então vamos lá, vamos ler a questão. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de 100% ali, né? Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado numa solução de sulfato de cobre 2. De novo, o cobre na outra questão apareceu. Não é coincidência. O cobre 2, nessas questões de eletroquímica, ele aparece tanto em pilha quanto em eletrólise muitas vezes. Durante 3 horas, empregando-se uma carga de 10 amperes. Já sei a carga. Ó. Existe uma equação da física que a gente rouba aqui na química, que é essa daqui, que relaciona a carga com o tempo. Então, eu já sei a carga que passou nesse processo. Se a corrente foi de 10 amperes e o tempo foi de 3 horas, né? 3 horas tem que estar em segundos bonitos. Então, ó, 60 vezes 60, né? 60 minutos, 60 segundos. Então já vai ficar aqui, ó, 36, 3, 18, 108, mais aqui, ó, 3 zerinhos, 108 mil coulombs, dando uma conferida aqui básica, 60, 30, 108 mil coulombs certinho. Essa foi a carga que passou pelo processo. E ele quer saber quanto de cobre foi recuperado. Ele deixou bem claro, pela fórmula e pela nomenclatura, que é o cobre 2+. Ou seja, para o cobre 2+, virar o cobre metálico, ele precisou de 2 elétrons. A massa do cobre, massa molar dele de 1 mol de cobre, que é o que tem aqui, são 63,5 gramas. E está envolvida com uma carga de 2 faradays, ou seja, são 2 mols de elétron. 1 faraday, ele avisou que são 96.500. Atenção, não conte que ele vai te dar isso aqui na hora da prova. Tem questões que o cara simplesmente vai, usa aí. E você tem que lembrar disso aqui na hora, tá? Infelizmente. Quando houver uma carga de 108 mil, você vai achar aqui a massinha. Aí você vai calcular isso aqui bonitão. Já vou avisando vocês aqui, ó. 108 mil, vai dar uma conta meio enjoada. Dá para fazer na hora dando uma aproximadinha. Dividido por 96.500 dividido por 2, 35,5 aproximadamente. Eu nem é danado para fazer isso aqui, nem exato deu, né? Mas está aqui aproximado. E ele avisou aqui em cima que era aproximadamente. Pô, Rafael, mas essas contas na hora vai ter que sair. Eu posso escrever aqui para vocês agora. Esse tipo de questão é muito comum. Toda questão com essa carinha, você pode pensar no metal. Você vai botar o número de elétrons dele, vai ser a carga desse metal. Então esse metal aqui, geralmente ele é mais 1, mais 2 ou mais 3, raramente mais 4. A carga dele vai ser o número de elétrons. Aí você vai pôr aqui, ó, a massa molar, x vezes a constante de Faraday, que é 96.500. A massa, esse mzinho, a massinha que você quer calcular. E aqui a carga em coulombs. Essa carga em coulombs, ela tá aqui, ó, você pode calcular aqui, ó. Ele pode pedir também a corrente, dar o tempo, fazer uma brincadeira dessa. Então esse tipo de questão, pessoal, que o molde dela é esse daqui. Tá vendo? Ó, o metal você tem a massa molar dele, x é a carga do metal, 96.500 é a constante de Faraday. Se o cara resolver na hora dar uma aproximada, eu já vi uma vez uma questão, o cara mandou usar aqui. Usa aqui 100 mil aproximado. Na questão da FUVEST, pode ser que eles façam isso também. Aqui é a massa que você vai calcular, a massa que você vai ver depositada, e aqui é a carga. Ele pode dar a carga em coulombs, ou então você calcula com essa equaçãozinha aqui. Com esse moldezinho aqui,
você já mata muita coisa. Beleza, pessoal? Vamos dar mais olhada em uma questão, para não ficar muito longo. Olha, a orgânica é óbvio, né? Ela não tem como não cair na prova. Mas propriedades físicas, mas absurdamente tem aparecido muito, trabalhando a parte de interações intermoleculares, trabalhar a parte de sabões, de detergentes. Vamos dar uma olhada nessa questão, que ela dá um passeio bem legal por isso tudo. Ela fala o seguinte: tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Anfifílico quer dizer, dissolve na parte polar e dissolve na parte apolar. Aí ele explica ali, parte hidrofóbica e hidrofílica. Eu prefiro falar da parte polar e apolar. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergente em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. Ele está falando do surgimento aí do detergente. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários, ou seja, ele está falando das ramificações. Ao longo, compõe a parte hidrofóbica, que é a parte apolar, a parte comprida do sabão, desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia, olha, ele já usando o termo ramificação agora, ele tinha usado carbono terciário, e agora já relaxei, ramificação, o aluno tem que saber. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias lineares, com cadeias normais, que não tenham tantas ramificações. Comando da questão: qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Bom, ele falou pra gente, deu muitas informações, mas a principal é que o não biodegradável tem cadeia ramificada. Com isso, tchau, letra A, eu não quero você. Letra A tá fora, porque ela é uma cadeia linear. Letra C, que é essa daqui, também tá fora. Embora isso aqui pode ser uma ramificação, só teria essa. Então ela não é uma cadeia muito ramificada. Essa letra C aqui não está legal também, tá fora. A letra D também é linear, tá fora. Ou seja, a gente vai ficar com a letra E ou vai ficar com a letra B, que é essa daqui, ó. As outras estão simplesmente expulsas porque o comando da questão quer o persistente, ou seja, ele quer o não biodegradável, ou é B ou é E. Aí é o seguinte, ele usou o termo tensoativo aniônico. Vamos lá. Sabão e detergente tem essa carinha aqui, né? Tem uma cadeia bem comprida e na ponta dela você tem uma parte que é polarizada, a parte polar, e o restante da cadeia comprida é apolar. Todo sabão detergente tem essa cara. A diferença de um sabão para o detergente é que no sabão aqui é um grupamento carboxílico, é um carboxilato, e no detergente é um sulfonato. Com isso eu já estou até entregando, né? Se você já soubesse essa questão que o detergente é um sulfonato, que tem enxofre, a gente já marcaria de cara logo aqui a letra B, tchau e benção. Mas vamos fingir que a gente não sabe disso, é legal que você saiba. Detergente, vou até colocar aqui, ó. Detergente é um sulfonato, que é esse grupinho aqui, ó. Aí aqui normalmente está espetado a um metal com uma ligação. Isso aqui é uma carguinha negativa, tá? Não é um traço, não. E se fosse um sabão, a gente tem um carboxilato. O carboxilato, você tem já esse grupinho aqui, ó. Tá vendo? Os sabões, eles são todos já biodegradáveis, né? Detergente que tem essa diferenciação. O sabão já vai mais tranquilo. Aí o que acontece, gente? Mas como é que eu ia saber se eu não soubesse isso aí, Rafael, do sulfonato, do carboxilato? Olha a maldade. Quando eu chego ali no texto, ele fala aniônico, tensoativo aniônico. Se a parte do carbono, a cadeia carbônica, for positiva, aqui, ó, ele é um tensoativo catiônico. Se a parte orgânica for negativa, ele é aniônico. Se eu observar a letra B, ó, a parte orgânica termina aqui com um negativo. Então esse cara aqui realmente é um tensoativo aniônico. Agora, se eu olhar esse aqui de baixo,
Ele também é um tensoativo, é um sabão, detergente, mais propriamente isso aqui pode ser usado, se eu não me engano, como condicionador e alguns produtos de limpeza também, né? O sal quaternário aqui. Então a gente tem aqui o positivo no nitrogênio, que faz parte da cadeia orgânica aqui, ó, o inorgânico, o cloro é negativo. Então esse aqui seria um tensoativo catiônico. Então a gente fica realmente com a letra B quando ele usou esse termo aqui. Isso não é comum de ser cobrado em outros vestibulares, isso é característico do Enem. Para falar a verdade, isso não é cobrado em lugar nenhum, né? O Enem, ele começou a já trazer essas modas, assim, isso não tinha anteriormente. Como essa prova aí, ela já tem uns 2, 3 anos que aconteceu essa questão, eu voto firmemente que vocês deem mais uma olhada nessa parte aí. Como é que eu vou dar mais uma olhadinha, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu dei assim os tópicos, fiz essas questões com vocês e vou pedir que vocês dêem uma olhada lá no meu canal, que vocês já têm usado durante esse ano, e lá você vai encontrar um monte de aula. Dá mais uma olhada em termoquímica, tem uma aula de propriedades físico-químicas que eu reviso toda essa parte, então com muito mais riqueza, muito maior de detalhes, você vai poder dar uma revisãozinha se você quiser. Tudo bem? A parte de termoquímica, inclusive, tem questões resolvidas, estequiometria também. Então é só procurar lá Rafael Sobrinho, você vai encontrar lá no meu canal e você vai poder dar mais uma revisada nisso daí, que são os vídeos assim, sem pressa. Lá tem praticamente todo o conteúdo da química. Então, mais uma vez, quis trazer esses tópicos aí para dar um alerta a vocês e que vocês fiquem espertinhos com a situação de é proibido chutar questão sem ler. É proibido, muito proibido. Porque, como eu falei, olhou para uma questão e percebeu que não dá para fazer rápido, eu não sei fazer isso, já pula. Já pula. Se der tempo, você volta. Se quiser, já marca uma opção ali. Aí depois você volta se der tempo. O que não pode é você terminar a prova e falar o seguinte: ah, eu terminei a prova, pô, mas as últimas 10 eu tive que chutar. Isso não pode acontecer. Se você pegou uma questão e olhou uma opção, eliminou, aí você agora tem 4 opções, ou eliminou 2, você já não está mais chutando. Chutando, para mim, é quando você não tem noção e marca qualquer coisa. A partir do momento que você pegou uma questão, já viu que uma opção A, opção B ali já são impossíveis, não tem como ser aquelas, você já não está mais chutando porque você usou seu conhecimento para poder eliminar aquilo dali. Não se sinta mal por isso. Sinta-se mal se você marcou uma opção lá que você nem leu. E isso vai ser muito ruim, isso vai te trazer um atraso aí, gente. Olha só, acredito em vocês, vocês vão arrebentar nessa prova. Um grande beijo e tchau!